Olá, amigo do projeto Sementes de Amor. Eu me chamo Marcelo, eu sou também um amigo desse projeto, sou aqui da Igreja Batista Central de Campinas. No ano passado, a Ana Raeli, líder desse projeto, já me convidou para trazer aqui um estudo e nesse ano também eu fico muito satisfeito, muito honrado. Espero poder abençoar a vida de vocês, tanto quanto fui abençoado com a leitura e com a apreciação desses temas que têm sido estudados por esse grupo durante esse ano. Nós estamos falando, foi sido falado durante esse ano aqui, sobre o Evangelho para a Vida Real, um livro do autor Jerry Bridges. E o subtítulo desse livro, que na verdade me chama mais atenção, que é Voltando-se para o Poder Libertador da Cruz, dia após dia. O Evangelho de Jesus Cristo é a porta para a vida eterna. Mas que diferença ele de fato faz em nossas vidas cotidianas? Já parou para pensar nisso? O Evangelho, ele é, então, a chave para a nossa salvação eterna, mas ele também é o poder que nos move a viver uma vida melhor, com cada dia mais santidade. E a gente vai falar um pouquinho sobre santidade nesse estudo. Você já ouviu falar desse Evangelho? Eu espero. Até em outras circunstâncias da sua vida e até nos outros vídeos que vocês têm assistido durante esse ano, que foi falado do porquê da cruz, foi falado sobre a questão da expiação do pecado, foi falado sobre sermos resgatados, sobre sermos reconciliados com Deus, foi falado sobre nos tornarmos filhos de Deus, nos tornarmos, então, semelhantes a Ele. Mas o que tudo isso, de fato, faz diferença no nosso dia a dia? Eu espero que ouvir sobre esse Evangelho possa estar te ajudando a algumas coisas. A experimentar a libertação das garras do pecado e a reconhecer a alegria de buscar uma vida de santidade. Também a alegrar-se no fato de que Deus o aceitou e a participar da sua graça como uma realidade diária. A livrar-se de sentir o peso, de sentir-se preso, para dizer melhor, a viver como se fosse obrigado a seguir certas regras para alcançar a Deus. E, pelo contrário, é se alegrar com a liberdade que há na cruz. Enfim, espero que tenha também te ajudado a entender doutrinas cruciais do Evangelho e os seus benefícios. Nesses estudos, ou em alguma outra circunstância na sua vida, ao ter ouvido sobre o Evangelho de Jesus Cristo, você parou para refletir nessa boa nova, que é o significado da expressão, da palavra evangelho? Você quantas vezes parou para refletir sobre isso? Portanto, vamos lá, caminhar um pouquinho com isso? Vamos lá. O que é o evangelho? Parece uma pergunta fácil de responder. Se você está na igreja, talvez você ache muito fácil de responder. Talvez você ache que é como perguntar a um carpinteiro o que é um martelo, né? Parece óbvio. É um assunto que nós falamos, uma palavra que nós falamos o tempo inteiro e que nós desejamos que os outros ouçam. Se você já ouviu sobre o Evangelho e declarou crer nisso, você de fato já sabe responder o que é tão bom nessas boas novas? Se você questionar por aí o que é o Evangelho, você certamente ouvirá respostas como: é a mensagem de que Deus perdoará seus pecados, se você crer nele. Ouvirá talvez a boa notícia de que Deus ama você
e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Talvez você ouça que o Evangelho diz que você é um filho de Deus, ou que Deus quer que seus filhos vivam de uma maneira abundante, bem-sucedida. Agora, tem alguma coisa errada nisso? Não, não tem nada errado nisso com relação ao Evangelho. A questão é como tudo isso se harmoniza, como tudo isso faz sentido. Não tem a ver com uma expressão assim, mude a sua vida, viva de tal maneira e você vai obter esses favores, você vai se tornar filho de Deus, você vai fazer algo e vai ter os seus pecados perdoados, você vai fazer algo e você vai ter uma vida abundante, próspera, que tudo vai dar certo. Olha, isso não é o que o Evangelho quer dizer. Pensa nisso, nessa frase que eu vou falar para você agora. Um evangelho debilitado leva a uma adoração debilitada. É um evangelho que afasta os nossos olhos de Deus e os fixa no nosso ego, barateando o que Deus realizou por nós em Cristo. E muitas igrejas, amigo, muitas igrejas abrandam esse evangelho para torná-lo mais aceitável. Quando nós tentamos, talvez, transferir para nós essa responsabilidade por alcançar algo de Deus, algum favor de Deus, eu estou abrandando o Evangelho porque é muito pesado essa conta, então eu tenho que torná-la mais leve para que o homem aceite, e ela não é a verdadeira mensagem que nós aprendemos com a cruz. Eu e você, querido, somos responsáveis por nossos erros diante de Deus. Precisamos ter isso em mente para conseguirmos evoluir. A boa notícia, querido, é que essa é a maneira como a gente pode ser salvo desse julgamento que é certo. Mas se há algo que esse mundo não pode abrir mão de ouvir, é a voz de Deus dizendo que nos ama, que tem um plano para nós. É Ele que vem ao nosso encontro, é Ele que transmite essa verdade para nós. Portanto, como eu falei, nós somos responsáveis por nossos atos, por nossos erros diante de Deus. Romanos 1, do verso 18 ao 21, complementa isso, explica bem isso. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Visto que ele nos criou, meu amigo, ele tem o direito de exigir que nós o adoremos. O problema meu e o seu é que nós nos rebelamos contra Deus. E olha, nós fazemos isso diariamente. Nós fazemos isso constantemente. Pare para pensar. No dia de hoje que você está ouvindo essa mensagem, esse estudo, eu não sei em que hora você está fazendo isso, mas pare e pense. Você já pecou hoje, não pecou? Eu já, infelizmente. Essa é uma realidade nossa. E olha, todo homem é pecador. Romanos 1, 23 vai dizer que o homem trocou, os homens trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança de um homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. O homem troca aquilo que Deus nos dá e a gente transforma nossos desejos, nossas coisas até legítimas, em deuses. Nós nos rebelamos contra Deus o tempo inteiro. O que o homem faz o tempo inteiro é mais ou menos como eu entrar dentro de uma cabine totalmente vedada, botar um fone de ouvido e alguém lá fora você tem uma bicicleta novinha, você sonhou por ela a vida inteira, você quer ela? Aí você só tem duas opções, gritar sim ou não. Mas você está surdo, você não está ouvindo nada do que ouve lá fora, você só vê o movimento da boca. Mas você não ouve nada, você está sem noção nenhuma e você simplesmente grita. Você quer trocar? E você grita sim. Então é isso.
Deus nos dá tanta coisa maravilhosa, mas na nossa cegueira, na nossa surdez, a gente troca por coisas pequenas demais e passageiras, ok? Mas, continuando ainda no texto de Romanos, a gente vê no capítulo 3, verso 21, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei na qual testemunham a lei e os profetas. Essa justiça que provém de Deus, como a gente viu em vários estudos neste livro, lá no início até, Deus providenciou justiça. Deus providenciou um meio de, mesmo com a nossa rebeldia e a forma como nós nos rebelamos contra Ele, Ele nos deu uma solução para esse problema, para que tenhamos paz com Ele novamente. Nos rebelar contra Deus nos faz inimigos de Deus, mas é Ele quem providencia um meio para isso, um meio para nos livrar disso. Portanto, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3, 24. Eu e você podemos ser incluídos nessa salvação. Eu espero que você já tenha sido. A justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção. Eu e você podemos ser incluídos, não importa o que você tenha feito. Eu acabei de ler Romanos 3, 22. Paulo resumiu isso melhor até em 1 Coríntios, capítulo 15, versos de 1 a 5. Irmãos, eu quero lembrar-lhes que o evangelho que eu lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes, por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que eu lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi isso. Atenção agora, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Ele foi sepultado. E olha, o mais importante, ele ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ele apareceu ao Pedro e depois aos 12. Ele morreu por nossos pecados, ele foi sepultado e ele venceu a morte, ele ressuscitou e por isso nós podemos ter vida eterna. Com o derramamento de sangue é que pode haver perdão com Deus. E Deus derramou o sangue do seu próprio Filho em nosso lugar, para que eu e você, não importa em que condição imunda nós estejamos, não importa o que tenhamos feito, que muitas vezes a gente para e fala, eu não mereço isso. E isso é graça. Nós não merecemos, mas Ele nos dá. E isso é fantástico. Nosso maior problema, então, meu querido, não é a dificuldade financeira, não é as brigas que nós arrumamos, os inimigos que nós temos. Nosso maior problema não está no emprego, no nosso patrão. O nosso problema maior não está com um cônjuge que é difícil, uma esposa difícil, que nos causa tantas vezes infelicidade. Nosso maior problema não está, talvez, nos nossos filhos, que por mais que a gente tenha se esforçado por eles, eles nos frustram, eles se rebelam contra nós, eles fazem, às vezes, aquilo que nós fazemos contra Deus, né? Nosso maior problema não é esse, querido. O maior problema do homem é o pecado. Grave isso. Se você não sabia disso, grave isso e repita isso para você o tempo inteiro. Nosso maior problema, por mais problemas que nós tenhamos, chama-se pecado. Mas a morte, a ressurreição de Cristo é a solução para esse problema. Portanto, nós chegamos num ponto em que se torna importante a gente pensar o que vem depois disso. Tendo sido alcançados por essa salvação, tendo sido alcançados pela vida eterna, daquilo que virá após essa vida aqui na Terra, fica algo assim. E daí? Acabou? Não há mais nada?
Deus já me alcançou, então, portanto, eu não tenho que pensar e me preocupar com mais nada. O que vai acontecer? Começa um processo que Deus vai fazer na vida de todos aqueles a quem Ele alcança e salva. É algo que nós chamamos de santificação. Portanto, eu quero tratar com vocês agora sobre o Evangelho, esse Evangelho que nós falamos até agora, e a santificação. O Evangelho não é só algo que nos atrai para Deus, mas é o Evangelho que nós repetimos na nossa vida o dia inteiro, o tempo inteiro, constantemente, é que nos trará santidade também. Quando nós crescemos em santidade, parecendo cada dia mais com Cristo, nós experimentamos aqui nesta vida já parte das bênçãos que nos estão prometidas no céu. Nós somos perdoados dos nossos pecados. Efésios 1:7 diz que nele temos a redenção por meio do sangue, o perdão dos pecados, de riquezas da graça de Deus. Romanos 8:1 vai dizer o seguinte: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nós somos declarados justos à vista de Deus. Nós temos paz com Deus quando encontramos salvação no Evangelho. E ter paz com Deus é algo que nos traz paz nesta vida também. Uma paz perfeita, uma paz que, como a Escritura diz, é impossível de imaginar, ela é além da nossa própria imaginação. É a paz que excede todo o entendimento. Gálatas 2, de 16 a 20, 16 e o verso 20, diz o seguinte: assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo. Eu fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Aqui entra uma doutrina que nós conhecemos como a da união do cristão com Cristo. Nós somos unidos a Cristo e passamos a fazer parte da plenitude de Cristo, tá? Nós somos adotados por Deus como seus filhos, como já houve um estudo sobre isso. João 1,12 vai dizer: aos que receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. 1 João 3,1 diz: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, de sermos chamados filhos de Deus, e o que de fato nós somos a partir do momento que recebemos esse Evangelho, aceitamos o sacrifício de Cristo na cruz, somos atraídos por Deus e entramos nessa relação com Ele. Efésios 1:3 diz: bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais com Cristo. Deus nos abençoa com todas as bênçãos espirituais, ok? E isso não só é a vida eterna, mas também temos isso enquanto vivemos aqui no nosso dia a dia. Como é que nós recebemos essa vida eterna? Olha, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16, um texto conhecido. E o que é a vida eterna? Que nós conheçamos a Deus, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 17:3. Você já recebeu esses benefícios? Se sim, você tem usufruído desses benefícios já? Ou você ainda não recebeu? O que te impede de receber os benefícios da salvação para a vida eterna de Jesus? Você já recebeu esses benefícios, mas você talvez tenha tido dificuldade para usufruir desses, ok? Muitas vezes a gente cai nessa. Muitas vezes nós vivemos isso e nos depreciamos, caímos num sofrimento por causa disso. Muitos cristãos têm o desejo básico de viver uma vida santa, mas acabaram por se convencer que simplesmente
O que nós entendemos por ser santo é um padrão muito alto, né? A gente não consegue e a gente só se frustra com isso. Muitos têm agonizado em oração sobre certos pecados e muitas vezes em lágrimas, tristes porque continuam a cair no mesmo pecado. Aparentemente, parece que não tem resultado. Agora, se a vitória que nos é garantida parece que nos escapa o tempo inteiro, o que está acontecendo? Por que é que eu não posso experimentar a vitória contra o pecado descrita nos livros, descrita por tantos autores, descrita nos livros da Bíblia? Nos parece que bate um desespero. Como é que eu não posso alcançar isso também? Portanto, nós precisamos considerar o seguinte: a provisão de Deus para nós. Por isso que eu disse que o Evangelho é algo do dia a dia, não é algo que só nos leva para uma vida eterna, é algo que nos garante já essa vida, experimentar um pouquinho dessa vida aqui na terra. Deus provisiona para nós. Não, portanto, irmãos, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Romanos 6,12. Pense nisso. Não consentir que o pecado domine nosso corpo mortal é algo que nós temos que fazer. Mas espera aí, eu não consigo não pecar, mas eu tenho que consentir que o pecado, eu não posso consentir que o pecado domine o meu corpo. Bom, deixa eu ler para vocês Romanos 6, de 1 a 11. Talvez fique um pouquinho melhor para a gente trabalhar esse texto. Vou pegar a Bíblia aqui e vou ler nela direto. Que diremos então? Nós continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivemos uma vida nova em Cristo. E dessa forma fomos unidos a ele, eu falei, na semelhança de sua morte. Certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi o quê? Crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos, preste atenção nessa palavra, escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para quem? Para Deus. Agora, atenção nos versos 11, e eu vou ler o 12 também. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Considerem-se mortos para o pecado, mas vivos em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos, que eu tinha lido há pouco. Não permitam que o pecado continue nos dominando. Como é que isso funciona? Nossa morte para o pecado, ela é um fato, porque Cristo morreu para o pecado. Todos os que estão unidos a ele morreram também para o pecado, como eu acabei de ler. Não é considerar que você está morto para o pecado que nos afastará da possibilidade de pecar, mesmo tendo que considerar esta verdade. Mas na nossa experiência diária na luta contra o pecado, é a nossa vontade em consentir ou não que o pecado reine no nosso corpo. Nós temos que ter a nossa vontade em não consentir que o pecado reine em nosso corpo. Todavia, a nossa vontade tem de ser influenciada pelo fato de que nós morremos para o pecado. Sabendo que morremos para o pecado em Cristo,
Nossa vontade tem de ser de não consentir que o pecado continue, para que a gente viva esta luta contra o pecado, tendo a certeza da provisão de Deus contra isso. Agora, se nós já fomos libertos desse reino de pecado, por que é que nós ainda pecamos? Eu vou te explicar da seguinte forma: é como uma inércia, é como se tudo parasse e eu continuasse. Eu estou correndo e eu travo, a minha tendência é a continuar esse movimento. Você já tentou fazer isso? A nossa natureza é a natureza pecadora que vive em nós. Tente pensar na seguinte situação: uma pessoa que foi livre do pecado, foi livre da escravidão, uma pessoa que foi escrava a vida toda, quando ela se torna livre, você não consegue dizer para ela não viva mais como um escravo, porque até então a única coisa que ela sabe viver no tempo da prática dela, do dia a dia, é de escravidão, é de alguém que diz o que ela fazer, que comanda ela. A questão é que, uma vez cientes que nós morremos para essa vida de escravidão, nós somos livres disso, nós temos que ter a decisão de: eu não quero mais isso, não vai mais ser assim, ok? Agora, nós não podemos também nos frustrar pelo fato de que erramos. Por quê? Porque nós estamos presos a um corpo que anseia por pecado. Então é esse combate que nós vivemos o tempo inteiro, a vida toda, a luta por santidade. É isso, é ter a certeza de que eu estou morto para o pecado, mas que ainda vivo num corpo que procura o pecado. Mas eu tenho que viver essa luta, essa busca por santidade. Assim, se por nossa vontade deixarmos o pecado ter espaço, ele transformará a nossa necessidade, por exemplo, de roupa, por materialismo, por nosso interesse sexual em imoralidade, e assim por diante. Como eu falei há pouco, não adianta dizer para um escravo: viva como um homem livre, mas você pode dizer isso a alguém que já foi liberto da escravidão. Assim, quando nós pecamos como cristãos, não o fazemos como escravos, mas como indivíduos com liberdade de escolha. Pecamos porque nós escolhemos pecar. Lembra o que eu falei lá em cima? Nós somos responsáveis pelos nossos erros, por nossas falhas. Antes de ser alcançado pela graça da salvação, e quando nós recebemos a graça da salvação, até mais, porque já sou um conhecedor da verdade e dos mandamentos de Deus. Portanto, Deus provisionou meio para a nossa santidade por meio de Cristo, de forma que agora podemos resistir ao pecado, mas a responsabilidade de resistir ainda é nossa. Nós não podemos confundir o potencial para resistir com a responsabilidade de resistir. O potencial para resistir é Deus que nos dá. Não somos tentados além daquilo que possamos suportar. Mas a responsabilidade de resistir é minha, porque a responsabilidade pelos meus atos continua sendo minha. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Nossa busca por santidade tem que ser constante. E essa busca por santidade, entenda, meu querido, é normal e natural e esperada por aqueles que foram alcançados pela graça redentora da cruz. Busca por santidade ou, como eu falei, deve ser uma missão constante para o cristão, para que progressivamente, desculpe, enroscou aqui, possamos parecer cada vez mais com o nosso modelo, que é Jesus Cristo, o homem Jesus. O que nos fará continuar sempre nessa busca? Essa resposta é o Evangelho. E por isso que eu comecei falando do Evangelho novamente. É a garantia no Evangelho de que, de fato, nós morremos para a culpa do pecado, de que não há condenação para nós que estamos em Cristo Jesus e de que o Senhor nunca contará nossos pecados contra nós e de que estamos verdadeiramente libertos do poder dominante do pecado, que nos motivará e nos fará continuar mesmo em meio à tensão entre o espírito e a natureza pecaminosa. O segredo da caminhada santa de um crente
é a recorrência contínua ao sangue daquele que fiou a nossa dívida, do nosso fiador. E também a nossa comunhão diária com Jesus crucificado, disciplina de busca com Deus. A cruz deve ser o lugar em que nós habitamos, em que nós buscamos, não só nós buscamos o constante refúgio, mas que nós vivemos em torno dela, ali, junto a ela. A cruz é aquela que nós temos que olhar constantemente para entender aonde me vem o socorro, de onde me vem a salvação, de onde me vem a força, de onde me vem as condições para lutar contra as dificuldades, os desafios e o nosso maior problema, como eu falei, o pecado. Nós precisamos pregar o Evangelho para nós mesmos todos os dias. Você já ouviu tudo isso até agora. Qual é a sua condição? Você já entendeu a mensagem do Evangelho? Você já entendeu sua condição de pecador e a consequência eterna do pecado? Você já se colocou aos pés de Jesus, arrependido, e teve os seus pecados perdoados, pagos? Sua situação com Deus está acertada? Se não, o que é que lhe prende? Você mesmo? Família? Tradição? Não perca essa oportunidade. Como eu falei lá atrás, uma voz que nós não podemos deixar de ouvir é a de Deus, nos chamando para junto dele. A maior prova de amor, a maior mensagem de amor que nós podemos ouvir é a de um Deus que olha para a nossa imundície, que olha para a nossa rebeldia, para a nossa rebelião contra tudo de bom que ele tem para nós e diz: eu te amo. E esse eu te amo foi feito através do seu filho, pregado a uma cruz. Esse é o recado desse estudo. Eu espero que possa abençoar a sua vida. Pregar o Evangelho para o meu coração tem sido uma necessidade constante para as minhas lutas. Tem sido uma necessidade constante para sempre eu estar me lembrando de que Deus não me abandona, de que Deus tem um plano para a minha vida. Esse plano pode envolver doenças, pode envolver dificuldades financeiras, pode envolver frustrações com o cônjuge, com meus filhos, com a minha filha, pode envolver frustrações com o trabalho, pode envolver desânimo pela constante e acúmulo desse, o que nós chamamos de problema. Mas é quando eu me lembro que o meu maior problema, na verdade, é o pecado e que ele me dá meios para lutar por esse pecado, porque alcançado pela graça, estou morto para a condição de escravidão, estou livre do pecado, morto para o pecado e ressurreto em Cristo Jesus para a vida eterna. Essa é a minha esperança. É a esperança para lidar com todas as situações do meu dia a dia, por maiores e mais volumosas que elas possam ser. Deus não me prometeu uma vida melhor dentro daquilo que nós entendemos como uma vida melhor, mas Ele me prometeu uma vida melhor com Cristo, livre da escravidão do pecado e podendo não ter esse peso de ter que agradá-lo, de ter que fazer algo bom demais para que Ele possa me conceder graça. Que isso possa te abençoar. Essa é a minha oração. Muito obrigado pela sua atenção, por ter ficado comigo até aqui.